TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos e a todes. Eu sou o Carlos Fábio, também conhecido como Índio. Sou secretário de Cultura da CUT São Paulo. E sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas. Eu sou Elisa, dirigente do Sindicato dos Bancários de Campinas, e juntos conduziremos essa sessão em homenagem à CUT. Esta sessão solene tem a finalidade de comemorar os 40 anos da CUT, completados no dia 28 de agosto de 2023. Em diversas capitais, cidades do estado de São Paulo e do país, já foram realizadas sessões solenes e ainda há muitas por ser realizadas. São 40 anos de resistência e luta em defesa da classe trabalhadora. Uma trajetória de lutas e conquistas históricas que mudaram o país e ajudaram a restabelecer e fortalecer a democracia e a soberania nacional. E hoje, 40 anos depois, a CUT é referência nacional e mundial de luta por direitos da classe trabalhadora. É a maior central sindical do Brasil, da América Latina, e a quinta maior do mundo, com 3.960 entidades filiadas, 7.900.000 trabalhadores e trabalhadoras associados e 25.800.000 de trabalhadores e trabalhadoras na base. Homens e mulheres do campo da cidade, de todos os ramos de atividade econômica do Brasil. Comunicamos aos presentes que essa sessão solene está sendo gravada pela TV Câmara e ficará disponível no canal da Casa do YouTube. Convidamos agora para compor a mesa dessa sessão solene a vereadora Paola Miguel, líder da bancada do PT, que solicitou essa sessão. Chamo a vereadora Guida Calisto, do PT, para poder também estar compondo a mesa. Convidamos o vereador Cecílio Santos, do PT. Convidamos a Genor Soares, coordenador da subsede da CUT Campinas. Convidamos Marcelo Fiório, dirigente da Executiva Nacional da CUT. Convidamos Rosana Gazola, dirigente da Executiva Estadual da CUT. Dirigente da CUT São Paulo. E coordenadora do nosso coletivo de mulheres da CUT Campinas. Convidamos Oswaldo Bezerra, secretário de Mobilização da CUT Estadual São Paulo. Convido a todos e a todas os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, cantado por minha amiga, companheira e lutadora, Andréa Preta. Alô? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte,
em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz o só céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol de um novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil, Brasil, Brasil. Dizem que como o protocolo não pode bater palma depois do hino, mas não tem como esse, né? Bom, dando continuação, registramos aqui e agradecemos a presença do Sindipetro Unificado Regional de Campinas, Sindicato da Construção Civil de Campinas, Associação Mulheres Guerreiras Profissionais do Sexo Unido pelo Respeito, AFUSE Campinas, Sindicato dos Pesquisadores em Ciência e Tecnologia, SINTPQ, Associação dos Idosos de Campinas e Região, CNTTL-CUT, Oposição Cutista dos Municipais de Campinas, Sindicato dos Bancários de Campinas, Sindicato dos Servidores Municipais de Sumaré, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, Sindicato dos Jornalistas Regional Campinas, Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, Associação dos Docentes da Unicamp, ADUNICAMP, Sindai Campinas e Região, APOESP Campinas, Sinergia CUT,
Sindiviários Campinas. Sindicato dos Professores de Campinas, Simpro. Convidamos agora a todas, todos e todes presentes nessa sessão e que nos assistem pelas redes a assistir um vídeo da CUT. Anos atrás, vivíamos um momento terrível no nosso país. Em 1983, a ditadura completava 19 anos, atacando liberdades e oprimindo a classe trabalhadora. Por outro lado, podemos dizer com convicção que nascemos na luta pela redemocratização do país. 28 de agosto, me lembro como se fosse hoje. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro se unindo para construir um país melhor, mais igual, mais justo, livre da repressão e da censura. Um sonho de uma classe trabalhadora aguerrida e que não se intimidava, que lutava para conquistar direitos e democracia. Se não fosse a CUT, as nossas vidas estaria muito pior. Nós não teríamos o salário mínimo, nós não teríamos a previdência, nós não teríamos as categorias organizadas. Nós tivemos uma conquista muito importante, a redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas. Foi na Constituinte. A CUT ela procura sempre combinar as suas reivindicações específicas pelo salário, pelo emprego, com mudanças estruturais e mudanças profundas que nós queremos fazer no Brasil. A CUT quer mudar o Brasil. Conscientizar os trabalhadores e levar os trabalhadores e trabalhadoras para as ruas. Porque só na luta é que a gente forja a vitória. O que nós temos de democracia, o que nós temos de direitos conquistados no Brasil, a CUT faz parte desse processo fundamental. Nós estivemos na luta pelo impeachment do presidente Collor. Em todos os estados, nós estávamos no palanque, nós estávamos na rua. A militância da CUT é nosso maior motivo de orgulho. Sempre que o povo brasileiro precisou, nós estávamos na rua, na luta em defesa dos interesses da classe trabalhadora e de todos os brasileiros e brasileiras. Nesses 40 anos, a CUT sempre foi decisiva para a luta das mulheres e as mulheres decisivas para a luta da CUT. Garantir qualidade de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil é uma luta histórica da CUT. Lutamos contra o preconceito, as desigualdades salariais, o assédio e todos os tipos de violência, a doméstica, a política, e sempre demos o exemplo. Desde 2012, a CUT instituiu a paridade entre homens e mulheres na direção da nossa Central Única, mas nós não vamos parar por aí. A CUT nasceu da luta de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, da cidade e do campo, que trabalham de sol a sol, para trazer comida para a sua família, para todos os brasileiros e brasileiras. Verdadeiramente foram muitas conquistas que nós tivemos até aqui e com certeza a CUT continua sendo a maior central sindical desse país, responsável por lutas e conquistas importantes da classe trabalhadora. Maior central sindical da América Latina, se mantém coerente até os dias de hoje, com seus dirigentes, com a sua militância, com os seus sindicatos, na defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. Pensar nesses 40 anos da CUT é comemorar todas as conquistas, mas pensar no desafio do futuro, a defesa da democracia que teve tão em risco recentemente. Tudo isso é tarefa do movimento sindical, em particular da Central Única dos Trabalhadores. Assim, comemoramos nossos 40 anos, trabalhando incansavelmente para enfrentar novos desafios, as novas relações de trabalho, os novos meios de comunicação, as novas realidades políticas. Seguiremos lutando sempre pela classe trabalhadora, porque sabemos que esses 40 anos são só o começo.
achei emocionante esse vídeo. Bom, dando continuidade, convidamos para a saudação o coordenador da subsede de Campinas da CUT, Agenor Soares. Boa tarde a todos e todas e todos presentes. Sou Agenor Soares, estou coordenador da subsede da CUT de Campinas, né, nesse último período. Queria aqui, antes de mais nada, agradecer a presença de cada um e cada uma aqui. Agradecer também aqui, antes que eu me esqueça até, que essa organização sindical na região de Campinas, antes de eu estar aqui coordenador, tiveram outros coordenadores também, né? Então, tenho alguns presentes aqui, eu estou vendo aqui José Tavares Gomes, né? Tá o companheiro, está presente aqui também. O companheiro Santa Rosa também está aqui presente, Rogério Santa Rosa. E o companheiro Carlos Eduardo, aí, o Indião, também foi coordenador antes, né? E para além desses companheiros, né, um muito especial que não está mais entre nós, mas foi, se eu não me engano, o primeiro coordenador, quando era ainda CUT regional, Campinas, não era nem subsede da CUT, que é o companheiro Carrara, petroleiro aí, está presente aí de uma maneira ou de outra aí. Então, companheiros, depois desse vídeo aí, né, a gente começa a viajar aí nas lutas, né, que a Central já fez desde a sua fundação até hoje, né? Vou dizer mais, né? Antes da sua fundação, porque a CUT não nasceu pronta, né? A CUT, para ser formada, ela teve conversa de bastidores, teve organização dos trabalhadores, né? O trabalhador não foi construindo uma central sindical do dia para a noite, né? Ele foi vendo as necessidades do seu outro companheiro do lado ali e naquela perspectiva de se solidarizar com aquele trabalhador, percebeu que a sobrevivência do movimento sindical, a sobrevivência, né, da perspectiva de melhora das relações de trabalho de forma contínua, se dava por uma organização melhor e mais ampla a nível nacional e a nível internacional também. Não à toa, a CUT se tornou a maior central sindical do Brasil e da América Latina e hoje representa trabalhadores do campo, da cidade, trabalhadores empregados, trabalhadores desempregados, trabalhadores que estão na ativa, trabalhadores que já estão aposentados e trabalhadores dos mais diversos ramos de atividade, né? E nós temos ainda uma tarefa a cumprir, né, nos próximos períodos aí. Porque esses 40 anos de história da CUT, apesar de ser uma história muito bonita e muito ampla, ainda nos dá a tranquilidade de falar que representamos a totalidade dos trabalhadores, né? A grande massa trabalhadora do Brasil. Por que eu digo isso? Digo isso porque tem muito trabalhador ainda que não se sente classe trabalhadora, né? Que ainda está cooptado pela velha falácia do patrão, né? Que trabalhador não tem que se organizar, trabalhador tem que ir lá picar o cartão e fazer o trabalho dele, produzir a riqueza e não reclamar a parte que lhe cabe, né? E, infelizmente, é uma parte significativa ainda desses trabalhadores. E é um papel fundamental da Central Única dos Trabalhadores agregar força, né, com os sindicatos associados, com as outras centrais sindicais, né, do campo progressista, sobretudo, para que a gente consiga representar esses trabalhadores de fato, né? Uma leva, né, considerável desses trabalhadores aí, que estão aí sofrendo aí na mão das big techs de aplicativos aí, também está carente dessa representação. Então, eu coloco isso aqui como um objetivo, né, da gente aqui nos próximos anos, mostrar a pujança que a CUT já tem e construiu até hoje e fazer com que a gente caminhe no sentido de conseguir representar de fato todos os trabalhadores aí e colocar para os patrões e para os governos que quem manda, né, numa sociedade, por mais que essa sociedade ainda seja capitalista, que está refém do capital, quem manda é a força de trabalho, né, companheiros? E eu não podia deixar registrado aqui também uma luta recente, né? Não esquecendo todas as lutas que foram feitas para essa central, porque eu, particularmente, me considero né, que a CUT foi fundada na década de 80, eu, coincidentemente, também nasci na década de 80, então eu sou um filho da CUT, né? Não sou um dos fundadores. Por isso eu tenho total respeito a todos aqueles que fundaram essa central
E gostaria aqui de citar, né, para não ser muito cansativo aqui, na fala muito alongada, mas queria citar aí uma luta que me marcou muito, que foi a luta recente aí pela democratização do país, pelo flerte que estava sendo feito nesse país aqui com o fascismo, né? E nós conseguimos derrotar o fascismo nas urnas, né? Conseguimos aí fazer uma campanha muito grande Brasil afora aí, onde a gente pedia vacina no braço para a população e pedia comida no prato da população, onde essa central jogou um papel fundamental, né, na luta contra o golpe, na luta pela democracia brasileira. E nós estamos num momento aqui de fortalecer essa democracia. Eu sei que posso contar com cada um e cada uma que está presente aqui, né, até porque não tem outro caminho para a classe trabalhadora se não se unir, né? E aí deixar registrado aqui também, né, que pelo pouco que eu conheço da central sindical, vira e mexe a gente fica falando das obras que foram feitas, né, Brasil afora aí, tudo por mão de trabalhador. Mas sem dúvida, a principal obra que a CUT ajudou a construir e foi construída por várias mãos foi o nosso Sistema Único de Saúde, né? E aí não tem que citar Itaipu, qualquer outra coisa aí, mas Sistema Único de Saúde, tão amplo e tão solidário que é exemplo da organização de luta que também teve o dedo dessa central sindical. Então, nesse momento aqui, eu parabenizo a todos aí e coloco a subsede da CUT de Campinas aí à disposição da classe trabalhadora e forte abraço a todos. Nesse momento, ouviremos Marcelo Fiório, da Executiva Nacional da CUT. Essas tecnologias. Boa tarde a todos, todas e todes. Muito bom vê-los, reencontrar amigos, companheiros, companheiras de luta, numa festa, né? A gente sempre se encontra nas lutas, nas manifestações, nas mobilizações, nas greves, mas hoje é um dia de festa. Quero aqui agradecer aos nossos vereadores, a nossa menina jovem Paola, fruto das nossas lutas, né, Sueli? Ela estava me contando que ela começou nas greves dos professores. A mamãe professora levava ela para confusão já. Olha lá. Que bom. É o sangue novo, gente. E eu estava falando para a Paola que esses outros dois meninos aí eu tenho um pouquinho de culpa, né, Guida? Essa Guida me deu um trabalho, né? Liderando aqui as lutas dos municipais, pedindo a ajuda da CUT, essa coisa toda. Então, eu fico muito feliz, Guida, assumindo a institucionalidade, o mandato. Muito mais feliz ainda que junto com o Cecílio, que é outro que eu tenho uma boa culpa, né, Cecílio? Que a gente ousou aqui em Campinas, viu, Juscelino? Fazer o Jornal Brasil Atual, distribuir nos bairros, essas coisas aí que vocês estão pensando aí de furar as bolhas. Eu, Cecílio, mais alguns aí, a gente desenvolveu esse projeto. Ficar muito agradecido à Central Única dos Trabalhadores, em nome do nosso presidente Sérgio Nobre, que não pôde estar aqui presente, pediu para a gente estar representando, vir aqui dar um abraço em vocês e agradecer muito essa iniciativa legislativa de a gente comemorar o nosso aniversário. Comentar aqui meu líder da subsede, a Genô, a Rosana, que é a nossa líder mulher, meu decano Oswaldo Bezerra. Ninguém conhece, né, Joré? É o Pipoca. Pipoca é o nosso decano dos Químicos de São Paulo. Mas, gente, vocês estão no local que antigamente era um local de trabalho dos nossos trabalhadores da CPFL, né, Adão? Aqui era a sede regional da CPFL. E eu fico muito feliz que hoje tem trabalhadores aqui, os trabalhadores do Legislativo, vocês que estão legislando, defendendo a coisa pública aqui, dando continuidade a esse espaço público, que, como consequência da privatização de 97 da CPFL, foi vendido e hoje é o prédio da Câmara. Fico muito mais feliz ainda, porque eu tive numa das primeiras festas, sessões solenes, lá na minha cidade, em Limeira, que é meu local de trabalho, e justamente o mesmo aconteceu lá. O prédio, que era da CESP, foi vendido para a Câmara, né? E justamente onde é a sessão plenária, era o meu local de trabalho por 15 anos, Santa Rosa. Eu fiz greve lá, aquela greve de 85 que você liderou, eu estava lá liderando lá em Limeira. Nesses 40 anos temos aqui muita história, né, gente? Muita coisa para contar, muito desafio.
Carrara é um dos decanos, junto com o Juarez, Passoni, né, dessas lutas operárias aqui da cidade de Campinas. E estava comentando com o Pipoca, a gente teve aqui, há um mês atrás, que o Lula assinou uma política de Estado, a política do salário mínimo. Fomos nós que marchamos e conquistamos, naquela época, o governo Lula, a política de valorização do salário mínimo, a política de governo, que entrou o golpe de 2016, acabou e agora a gente reconquistou. E o nosso desafio agora é reconstruir o país. Porque essa Central Única dos Trabalhadores, que nasceu em plena ditadura, no finalzinho, 83, 19 anos depois do golpe de 64, a gente estava construindo uma central que se pretendia única dos trabalhadores, justamente lutando por democracia, lutando contra a carestia, os preços altos, as inflações, lutando para ter o direito à negociação coletiva. Nós, do serviço público, até hoje se debruçamos contra isso. E nós temos uma grande oportunidade, porque, felizmente, a gente conseguiu a nossa luta, o nosso esforço, a gente retomou o governo central do país com a eleição do presidente Lula pela 3ª vez. Não está fácil, não é fácil, está diferente do que era 83, quando a gente fundou a Central, está diferente quando a gente ganhou em 2002. Nós não temos força legislativa, né, Cecília? Suficiente ainda. Nós, operários, ainda não conseguimos eleger maioria no Congresso. Nós, operários, acabamos votando em fazendeiro, em latifundiário, em da bala, da bola, essas coisas. A gente ainda não conseguiu cumprir a nossa tarefa principal enquanto movimento sindical, que é não só lutar pelo interesse imediato, pelo salário, pelos benefícios, pelo valinho, pela PLR, mas lutar pelos interesses históricos, que é elevar o grau de consciência do nosso povo. Então, nós temos muitos desafios ainda, mas nós temos uma grande oportunidade. Tá? Ao celebrar os 40 anos, nesse ano, né, Pipoca, nós estamos num ano congressual da nossa central, a Central Única dos Trabalhadores. Nós temos um desafio de transformar a nossa central sindical de uma central de sindicatos para uma central de classe trabalhadora. Que nós não mais só representamos os trabalhadores com carteira assinada ou os trabalhadores concursados. Nós devemos representar todos aqueles precários, os uberizados, os trabalhadores de plataforma, os trabalhadores que estão sem nenhum tipo de direito social. E, felizmente, nós temos uma grande oportunidade. Tão grande a oportunidade que o nosso ministro Marinho, ministro do Trabalho, virá na próxima sexta-feira aqui dialogar com nós, cidadãos campineiros aqui dessa cidade. Nós teremos uma agenda extensa, longa, durante a sexta-feira. Marinho, no dia 18 de janeiro, junto com o presidente Lula, lançou 3 mesas nacionais de diálogo, coisa que nós não tínhamos no governo anterior. A primeira delas foi a retomada da política de valorização do salário mínimo, e há um mês atrás o Lula assinou. Agora é política de Estado a valorização do salário mínimo. Uma salva de palmas para isso, gente. Luta de vocês, luta toda nossa. A segunda mesa, justamente essa, para reestabelecer ou tentar dar um mínimo de dignidade a esse trabalhador nosso, esse filho nosso, esse parente nosso que não tem carteira assinada, que está trabalhando de precário, de Uber, de PJ, que não tem direito social, não tem direito previdenciário. É uma mesa que está muito avançada, principalmente, viu, Juarez? Trabalhadores de aplicativo, motoristas e entregadores, uso de moto. Se a gente conseguir dar um mínimo de dignidade, de trabalho decente, de regramento para esses trabalhadores, será uma grande conquista da classe trabalhadora. Do mesmo tamanho que foi a luta na Constituinte de a gente reduzir a jornada de trabalho. Lembra? De 48 para 44, e a gente bobeou, poderia ser 40. Então, a gente continua defendendo as 40 horas. Faleceu essa semana o Domênico de Massi, né? É o que defendia, precisava dar mais tempo para nós descansar, para poder produzir mais, para ser mais criativo. Tem a ver com a luta das 40 horas, gente. E tem uma terceira mesa, essa que tem a ver muito com nós, muito da luta do dia a dia de cada cidadão e cidadã que se dedica ao mundo do trabalho, ao mundo sindical, que é o fortalecimento sindical e a negociação coletiva. Nós tivemos, infelizmente, depois do golpe de 16, quando tiramos
tiraram a presidenta Dilma, eles começaram a desmontar todo o direito. Um deles foi estabelecer que valia o acordo entre o chefe e o empregado, o acordo individual, em detrimento do acordo coletivo, em detrimento da convenção coletiva. Vamos tentar recolocar isso nos eixos, mas, sobretudo, avançar pelo reconhecimento da Convenção 51, que é o direito à negociação, à contratação coletiva no serviço público, porque precisa fazer greve no serviço público, senão nós não somos respeitados. Se o prefeito daqui não quiser negociar com o sindicato, ele só manda um projeto de lei aqui para os vereadores se resolver. Ele se entende com os vereadores. Então, só tem convenção, acordo coletivo no serviço público aqueles sindicatos que fizeram greve, fizeram luta. Então, nós precisamos recolocar isso daí nos eixos e nós precisamos, sobretudo, resgatar o papel do sindicato para a sociedade brasileira. Aqui no Brasil, a gente tem alguns jabutis diferentes, um deles a gente conseguiu, vocês conseguiram derrotar, que é o imposto sindical. E que não se fale mais isso, não queremos a volta do imposto sindical. Queremos que nós, trabalhadores, que nós, operários, escolhemos a nossa melhor forma de se organizar e a nossa melhor forma de sustentar. E como nós, operários e trabalhadores, fazemos isso? Em assembleia. Nós queremos que os trabalhadores é que decidam qual o valor da contribuição que vão dar para a luta, que vão dar para o sindicato. Quem é contra, vai na assembleia. É isso que nós queremos. O direito da liberdade e autonomia sindical de a gente melhor se organizar, melhor se representar. O próprio trabalhador definir os rumos da categoria, o rumo das suas lutas. E nesse próximo congresso que nós teremos agora, logo em outubro, né, Pipoca? O 14º Concute, que vai acontecer de 19 a 22 de outubro no Center Norte, em São Paulo, nós vamos debater basicamente isso. O que foi esses 40 anos da CUT e o que serão os próximos 40 anos. Como se modernizar, como se atualizar diante dessa nova realidade do mundo do trabalho, que tem mais da metade da força do trabalho que não tem direito, que é um trabalhador precário, que não está organizado e representado nos sindicatos. Em torno disso que nós vamos debater em torno de 3 eixos estratégicos. Um deles é o fortalecimento do sindicato, da negociação e da contratação coletiva. Um segundo deles, Cecília, Paola e Guida, vocês que fizeram parte dessa luta e estão aqui na lida nessa questão, nós queremos debater os rumos da reconstrução do Brasil. Nós precisamos puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha. O que é o interesse para o povo brasileiro, o que é o interesse para a classe trabalhadora, o que significa retomar políticas públicas, retomar direitos que foram usurpados. E o terceiro que nós não podemos esquecer, que a crise climática está nos pegando e daqui a pouco nós vamos ser surpreendidos com isso, nós vamos discutir o desenvolvimento sustentável. Sustentável de todas as ordens, que a gente não acabe com esse mundo e que não acabe com a vida humana e, sobretudo, combata a desigualdade. Então, nesse próximo Congresso da CUT, nós vamos atualizar a nossa estratégia em torno desses 3 eixos. Estão todas e todas convidados, aqueles que são delegados, aqueles que são militantes de base, a ajudar a gente a repensar o papel da nossa central para o próximo período. E fecho dizendo o seguinte, que é festa, né, Pipoca? Não é só a sessão solene em Câmara, não, viu? Além de greve, mobilização, essas coisas que a gente está acostumado a fazer, a gente vai fazer um festival cultural, né, Carlos Fábio? Nosso secretário de Cultura. Nós vamos ter aí, a partir de amanhã, no site da CUT, vai estar disponível, viu? A cantora esteve aqui nos privilegiando com a tua voz. Nós queremos ter música, nós queremos ter fotografia e escultura em homenagem aos 40 anos da CUT. Então, de 13 a 30 de setembro, no site da CUT, vamos mobilizar a galera aí da cultura para participar do Festival de Cultura dos 40 anos da CUT. Todo mês, Cecílio, Paola e Guida, nós estamos fazendo um ciclo de debates. Vai até novembro. Toda a última quarta-feira do mês a gente faz debates, né? E o próximo debate vai ser justamente, né, Pipoca, sobre desenvolvimento sustentável, qual rumo, o que a gente está pensando sobre isso. É transmitido a partir das 15 horas também pelas redes sociais, se vocês puderem acompanhar, está sendo rico isso daí. Nós vamos ter Cecílio, Guida e Paola. Uma coisa que Arthur Henrique lançou na CUT quando foi presidente. Olha, Cecílio, deixa eu te fazer um pedido para vocês 3, eu vejo que vocês trabalham aqui juntinho. Nós temos um campineiro que foi presidente nacional da CUT, um campineiro de trabalho. Arthur Henrique
foi um dos presidentes nacionais da CUT, é do meu sindicato, o companheiro Arthur, apareceu aqui nas imagens. Vamos fazer um agrado para o meu líder, Arthur Henrique. Vocês não conseguem aí aprovar um negócio de cidadão campineiro, essa coisa toda, um título, é isso? Então eu faço esse pedido para vocês. Para a Guida, para o Cecília, eu sei que eles me devem muito. A Paulinha, eu estou conhecendo agora. Eu sou de... os dois conhecem, que eu sabem que eu peço demais, às vezes, né? Mas vamos fazer uma homenagem para o Arthur. O Arthur, quando foi presidente da CUT, lançou, né, Darlene, o Prêmio Democracia e Liberdade. Isso é uma votação popular, gente. Nós queremos que vocês mobilizem os nossos trabalhadores e trabalhadoras para ir no site e votar por pessoas ou entidades que lutaram por democracia, lutaram por direitos nesse período. Os guerreiros e guerreiros que dedicam a sua vida, emprestam a sua vida por essas nossas causas. Então vai ter o Prêmio Democracia e Liberdade, a segunda edição novamente, é uma votação no site. Então tem lá por categorias, vocês escolhem os nomes que estão sendo indicados e votem lá nesse prêmio. E tudo, tanto o Festival de Cultura como o Prêmio Democracia e Liberdade, no Concute nós vamos estar entregando o prêmio à votação lá. Então é isso, gente. 40 anos da nossa central, única das trabalhadoras e dos trabalhadores. Vocês viram aqui que nós fomos uma das primeiras centrais no movimento sindical que aprovamos paridade de gênero nas instâncias. É um desafio para nós trazer a mulher para a luta, junto com nós, as mulheres principalmente dão uma contribuição enorme. Está aí a Rosana, que daqui a pouco vai bater um papo com vocês aqui sobre isso. Então é fundamental isso. Nesses 40 anos da CUT, muito a gente fez, mas principalmente, companheirada, eu que sou da segunda geração, viu, Passoni? Eu não sou da primeira, eu não tive... Quem teve aqui na fundação da CUT, lá no Vera Cruz, lá no pavilhão do Mazzaropi, lá em São Bernardo? Quem estava na fundação? Juarez estava, não? É todo do nosso sindicato, só teve um ou dois que teve na fundação lá. O Passoni estava ou não? Na fundação lá na Vera Cruz? Não lembro. Então, nós Juscelino, eu estava aqui brincando, né? Ó, o padrão naquela época era o padrão Juscelino, barbudo, tal, essas coisas. Olha, eu fico contente, viu, Paulo, que a juventude está trazendo essa cultura, né, de Che Guevara, né, de barbudo, de Fidel. Olha só, porra. Então, gente, 40 anos da CUT, tem muito a festejar, comemorar, mas principalmente é um desafio enorme a gente se reposicionar para os próximos 40 anos. Parabéns a todos, somos fortes, somos CUT. Convidamos agora a nossa dirigente estadual da CUT, Rosana Gazola, para sua intervenção referenciada na imensa contribuição das mulheres cutistas nesses 40 anos. Não, quer fazer daqui, Rosana? Espera lá. Agora foi, né? Foi. Boa tarde a todas, todes e todos. Primeiro, cumprimentar a mesa e, principalmente, cumprimentar e agradecer a minhas companheiras Guida e Paola, que tanto têm nos ajudado aí na luta com as pautas das mulheres aqui em Campinas. Falar que o Marcelo também foi culpado de eu estar aqui. Então, ele tem culpa nisso também. Então, esqueceu de falar que eu estou aqui nesse movimento por culpa dele também. É com muita alegria que a gente se reúne para pensar nos 40 anos da CUT. Nesses 40 anos, as mulheres foram fundamentais para a consolidação do sindicalismo combativo, democrático e de massa. Contudo, não foi fácil esse caminho. Eu iniciei a militância não faz muito tempo e tenho orgulho de fazer parte dessa trajetória que as mulheres desenvolveram desde a primeira Comissão da Mulher até a constituição da Secretaria das Mulheres. Que conseguimos, inclusive, inserir pauta das mulheres na pauta geral da classe trabalhadora. Né? Temos aí no nosso sindicato, meu sindicato de origem é o Sinergia, onde nós colocamos pauta das mulheres, de raça e gêneros, nos acordos coletivos. Isso é muito importante. Importante dizer que, nesses 40 anos, a CUT foi crucial para garantir os direitos das mulheres e lutar para que o Estado promova ações
para superar as desigualdades, especialmente a de gênero. Contudo, ainda não superamos muitas coisas com essa cultura machista, racista, homofóbica e misógina. E ainda temos muito que lutar. Por isso, nosso desafio é grande e temos que listar essas pautas das mulheres e trazer para as políticas públicas, fazer valer. Queremos também, nos próximos 40 anos, ter efetivamente o empoderamento da mulher. Como o companheiro Marcelo falou, as mulheres são fundamentais. E, principalmente, mulheres, não vamos nos esquecermos que nós elegemos o companheiro Lula agora, no último mandato, nesse mandato. Então, quero conclamar todas as mulheres que essa luta é difícil, é árdua, mas ela é prazerosa e importante. E termino aqui agradecendo minhas companheiras do Coletivo de Mulheres da Subsede da CUT Campinas, que estão aqui presentes, e a minha secretária-geral, Cibele. Então, nós seguiremos juntas até que todas sejamos livres. Um forte abraço a todas. Agradecendo a presença aqui também da Associação dos Educadores e Educadoras Sociais do Estado de São Paulo. Agora passamos a palavra para o nosso dirigente da CUT estadual, da CUT São Paulo, secretário de mobilização, Oswaldo Bezerra, o Pipoca, né? Bom, quero primeiramente cumprimentar aqui as vereadoras. Eu notei aqui, gente, espera só um minuto, só me atrapalhar aqui. Muito bem. Primeiro as colegas, né, a Guida, a Alice e a Paola, e também o Cecílio, pela iniciativa de propor essa homenagem aqui aos 40 anos da CUT. Eu vou dizer, vocês vão falar um pouco, porque o Marcelo já falou praticamente tudo. Eu quero ressaltar duas coisas. Até porque ele andou brincando comigo aqui de decano, viu? Veja só. Eu entrei na direção da movimento sindical em 88, mas participei como militante do Congresso de Fundação da CUT São Paulo em 80 e... Você lembra bem a data? Eu não lembro. Você que foi 84, exatamente. Muito bem. Eu acho que é interessante observar o que consolidou, né, nesse processo de luta de 40 anos, 4 décadas, né? Se a gente pudesse ter aqui uma lupa para olhar para trás, 4 décadas atrás, e ver como que era a sociedade, que direito você tinha, né? Os preconceitos que estavam ali embutidos, que você não podia falar, né? As dificuldades que a gente enfrentava no chão de fábrica para conseguir democracia, de organizar os trabalhadores, já estava ali. 83 era os últimos suspiros da ditadura militar, que ainda não tinha ido embora. Então são 40 anos de resistência, de luta e resistências, para construir o que nós temos consolidado hoje. E olha que quando a gente olha para dentro e para os desafios que estão postos, e a CUT, né, Marcela, vai fazer esse, como você disse aqui, essa, vamos poder dizer assim, essa renovação dos desafios, atualização dos desafios, vai ver tão grandioso os desafios que estão postos ainda para a organização dos trabalhadores e principalmente pela defesa da democracia, para a consolidação da democracia, para que os trabalhadores possam ter o direito de se organizar no local de trabalho. Ainda nós ostentamos o título das relações de trabalho mais atrasadas do mundo. É aqui no Brasil ainda. É onde os patrões têm ganhado com toda essa nossa organização. A classe patronal brasileira, elas têm tido uma força muito grande para sustentar esse atraso. E com toda a nossa garra e esforço do dia a dia, ainda assim, temos muita coisa a ser buscada ainda. Tem um prejuízo enorme aí, seja da valorização dos salários, né, e dos direitos propriamente dito. Olha só, ainda vivemos aqui com políticas antissindicais. O sindicato que vai lá, faz uma boa política no chão de fábrica, se sindicaliza trabalhadores, daí um mês está todo mundo fora. É a perseguição, e que você não consegue provar, e não consegue apoio na justiça para dizer assim, olha, esse cara está praticando, tem uma prática antissindical.
E nós vimos aí o desafio que foi a questão eleitoral, gente. Olha, nós ganhamos o governo nacional, com a diferença, todos vocês aqui sabem, com a diferença muito pequena entre o nefasto, né, e nós que levamos, recuso falar o nome. Então, o desafio para nós agora, mais do que nunca, nas eleições municipais, Marcelo, do próximo ano, nós vamos ver de novo esse embate político de quem é quem, né? E vamos ver o atraso. E o nosso desafio maior, enquanto dirigente sindical, organizações sindicais, estar preparado para ajudar a fazer essa disputa o ano que vem, para ajudar nossos colegas aqui, o nosso amigo se reeleger, porque o desafio vai ser duro para eles. Vai ser duro. Essa é uma cidade que é um polo industrial de grande envergadura, gerador de muitos empregos, importante na economia nacional, mas também tem aqui a marca desse atraso ainda, né, da evolução. E como enfrentar isso se a gente não conseguir superar, Marcelo, a nossa bolha? Se a gente continuar falando só para nós mesmos, nós estaremos em maus lençóis lá na frente. Então, as organizações, os comitês de luta, tudo que é tão importante para a gente sair fortalecido por enfrentamento, é preciso dar gás. Não dá para deixar um sindicato nossa região, isolado daquele processo de alinhamento da luta. Nós temos que ir lá e conversar com o comando do sindicato e dizer a eles. Talvez uma tarefa agendora, viu, agendora? Nós temos que ir lá em cada sindicato visitar e pedir para que eles designem um representante daquele sindicato para estar composto conosco num comitê de organização desse processo de enfrentamento para o próximo ano. Precisamos construir agora. O que nós precisamos fazer? A atividade cultural são atividades de vários importantes que possa trazer aqueles que estão fora, né? Você tem aí, como você lembrou, Marcela, mais uma vez, a bancada do boi, da bala, da Bíblia, e todos a gente tem que saber como conversar, como dialogar. Mas eu já falei demais, eu estou cansando as pessoas. Então, eu quero dizer, meus amigos, nós temos um desafio pela frente, né? O Marcelo lembrou bem que agora, no próximo mês, nós vamos realizar o Congresso Nacional, né? E é bom, eu esqueci de dizer um detalhe aqui, hein? Nesses 40 anos, nós consolidamos uma CUT em cada estado desse Brasil. Forte, consolidada, que tem condição de fazer a disputa local, né? São 26 mais a CUT do Distrito Federal, né? Então, veja só essa capilaridade que a CUT construiu e que não é desprezível, que tem que ser enaltecida mesmo agora, a gente apontando aqui que 40 anos depois nós chegamos nesse patamar, né, de organização, né, em condição de discutir com os governos. E lembra que lá da Fundação, o principal discurso é: olha, os trabalhadores têm que se interessar por política, têm que fazer política, que muitas das conquistas imediatas, cotidianas, o tempo leva, os más políticos tomam, como nós vimos um exemplo aí passado na reforma sindical. Quantos direitos foi levado dos trabalhadores no governo anterior, nas reformas sindical, na reforma trabalhista, melhor dizendo, né? Então, veja só o grande desafio, não basta você só construir, você tem que estar pronto, sempre preparado para fazer a defesa, senão vai embora. E agora nós estamos vivendo um novo momento, há de dizer aqui, foi muito bem já ressaltado pelo Marcelo, eu faço questão de também ressaltar, que nós respiramos um novo ar, né? Um ar de democracia e um ar comprometido com essa democracia que nós estamos retomando e reconstruindo, né? Isso graças à persistência do nosso querido e guerreiro presidente Lula. Então, meus amigos, contem com a CUT, estamos juntos e vamos nos organizar para fazer os enfrentamentos futuros aí. Muito obrigado. E quero puxar um hino aqui. A CUT é das trabalhadoras. A CUT é dos trabalhadores. A CUT é das trabalhadoras. Aí. Bom, nesse momento, ouviremos a nossa bancada de vereadores. Convido o vereador Cecílio para usar a palavra. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e todos. Muita alegria estar aqui nesta mesa. Confesso a vocês que eu fico emocionado, de fato, de compor essa mesa. Quando nossa querida Darlene nos procurou a bancada para fazer essa proposta, eu falei, puxa vida, quanta honra, né? Quanta
alegria e satisfação de estar junto aqui. Então, quero cumprimentar o Agenor, a Rosana, o Oswaldo, meu querido Marcelo, de tantas lutas. Quero cumprimentar aqui a nossa bancada, a vereadora Guida, a vereadora Paola Miguel, nossa líder da bancada. E eu quero cumprimentar o presidente do PT, o Orfei, e a Darlene, em nome deles, cumprimentar toda a militância. Em nome do Porsani, me permitam cumprimentar todas e todos os sindicalistas aqui presentes. Uma grande satisfação celebrar os 40 anos da CUT. Sem dúvida, nós temos muitos desafios. Como o Marcelo bem mencionou, o governo Lula aponta para uma outra... a construção de um país diferente daquela destruição que a gente vinha presenciando, vivenciando, né? Mas é preciso, sem dúvida nenhuma, a nossa participação. E aí nós temos grandes desafios, porque o governo não é um governo só da esquerda, só dos trabalhadores, é uma composição com muitas cabeças, e é certo que nós precisamos fazer a disputa de forma organizada, mas nós não podemos ficar recuados. Enquanto trabalhadores, trabalhadoras, nós precisamos ser audaciosos, de forma tranquila e organizada, respeitando a democracia, mas fazer a disputa das pautas que nos são caras, que nos são importantes. Nesta celebração dos 40 anos, é importante que se diga isso. E no parlamento, como também o Marcelo mencionou, nós não temos maioria. Então, nós precisamos construir maioria na sociedade. E a Central Única dos Trabalhadores tem enraizamento, tem condições de, juntos com os demais sindicatos, com outras centrais, inclusive, fazer esse chamamento. Eu acho que é isso que está colocado como desafio nestes próximos meses e no próximo período. Nós não podemos recuar, nós não podemos ter a cabeça baixa, como diz o Lula. Nós temos pescoço curto, que é justamente para olhar para frente e com tranquilidade, respeitando, mas com altivez, fazer essa disputa. Acho que essa é a primeira questão a colocar aqui. A outra, sem dúvida nenhuma, é questionar fortemente a concentração da renda no nosso país. É um absurdo, é uma vergonha isso, é um descalabro, e não há um país democrático com esta concentração de renda que nós temos. Não dá para conviver desta maneira. Junto a isso, tem a questão dos juros. É um absurdo a manutenção da taxa de juros no patamar que está. Nós precisamos questionar isso. Né? Convidar a classe trabalhadora a se somar numa grande luta para que os juros diminua essa taxa básica de juros absurda que nós temos no país, que beneficia uma minoria. E a grande massa, que somos nós, trabalhadores, trabalhadoras, paga essa taxa absurda. Então, também é uma outra questão que eu acho importante a gente questionar. Eu não quero me alongar, porque na festa a gente canta parabéns e vai celebrar, não é? Mas eu penso, senhoras e senhores, Marcelo, os demais aqui compõem a mesa, a classe trabalhadora tem gratidão pela Central Única dos Trabalhadores e pelos sindicatos, enfim, eu, de modo particular, que venho das comunidades eclesiais de base, da pastoral operária, tenho uma grande satisfação de conviver e aprender nas rodas de formação dos sindicatos e da CUT. Acho que, como foi dito também no vídeo, se nós temos direitos garantidos hoje, é porque vocês, cada um a seu modo, deu uma contribuição significativa para a conquista e manutenção dos direitos. Estou vendo as domésticas aqui. A conquista da lei não bastou para que a lei seja cumprida. É preciso que o sindicato esteja lá cobrando, fiscalizando, acompanhando, e assim como as demais categorias. Então, os sindicatos cumprem um papel fundamental na nossa sociedade. Importantíssimo. Agora, é preciso,
como disse também o Marcelo e os demais aqui, a gente vencer a bolha, sair da bolha e vencer a barreira, que é de nos unirmos. Porque hoje o desafio colocado é como é que o trabalhador do Uber se sente representado no sindicato, como é que o trabalhador do comércio, no shopping e outros que às vezes não são sindicalizados, não tem, como é que a gente faz com que ele entenda que sozinho a gente não ganha batalha. A gente só ganha batalha unidos. E eu termino dizendo, Marcelo, uma frase que eu gostei muito. Foi uma campanha dos sindicatos metalúrgicos, uma época, que eles diziam o seguinte: não fiquem só, fique sócio. Não devemos ficar só, nós devemos nos unir e fazer a luta, que com certeza, unidos, nós venceremos essa luta. Muito obrigado. Nesse momento, ouviremos a vereadora Guida. Bom, boa tarde a todas e todos. É com uma imensa satisfação que nós nos reunimos aqui, nesse parlamento, aqui no município de Campinas, para receber vários representantes e as nossas lideranças sindicais aqui da nossa cidade e região. Quero iniciar cumprimentando a mesa, iniciar cumprimentando a companheira Rosana, uma pessoa maravilhosa, combativa, uma mulher que faz a luta das mulheres dentro da nossa central, a nossa defesa. Cumprimentar a minha liderança aqui da CUT, da subsede, companheira Genor também, com quem eu tenho também muita aproximação, debate, discussões, enfim, uma parceria muito importante. Quero também fazer uma saudação especial à vereadora, minha companheira de bancada, jovem negra, que, como eu, a gente tem aí uma parceria de sofrimento aqui nesse parlamento, né? Porque esse parlamento é um parlamento historicamente ocupado por homens brancos e que não admitem ter mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres, né, que não sejam do seu padrão, ocupando os espaços e debatendo a política da cidade. Então, por isso que a minha solidariedade e a minha saudação à vereadora e líder da bancada do PT tem que ser dessa forma, porque a gente caminha junto aqui nas batalhas. Saudar também o vereador Cecílio, que o único homem da bancada sofre na mão de duas mulheres, porque a gente vive arrumando encrenca e ele está aí para socorrer sempre a gente e, né, e muitas vezes colocar, às vezes, um pouco de juízo. Calma lá, porque... enfim, é o nosso parceiro também. Quero, dessa mesa aqui, acho que eu menos tenho né, caminhada juntos, assim, diretamente, é o companheiro Pipoca, aqui, Pipoca com K. Mas saudar aqui, agradecer muito as suas palavras, a sua presença. E, por último, é óbvio que eu deveria deixar por último essa saudação da mesa, o companheiro Marcelo, que... embora dentro da CUT a gente não pertence à mesma corrente sindical, mas eu tenho o Marcelo aqui em Campinas como a minha grande liderança, um parceiraço. Foram anos e são anos de luta, Marcelo, e a todos aqui, dizer para o Marcelo que a gente não desistiu de disputar e de ganhar o Sindicato dos Servidores Municipais de Campinas para tirar dessa direção pelega que continua comandando esse nosso sindicato. Mas a gente vai continuar aí a nossa conversa. Quero fazer uma saudação especial também ao presidente do meu partido, o Orfei, que está aqui, companheiro também, a Darlene, ao Silvio, representando aí a executiva e a direção do nosso partido, que tem sempre estado ali conosco. Ontem a gente sofreu mais uma agressão aqui, né? E prontamente a nossa executiva estava ali para nos defender e repudiar a palavra, a voz fascista violenta que foi proferida aqui nesse parlamento. Quero fazer uma saudação especial às lideranças da oposição sindical dos servidores que estão aqui também presentes, Gessé, a Valéria, a Margarete, o Ney,
que é com eles que eu caminho na disputa, na discussão da luta sindical dos servidores. Para quem não sabe, eu sou servidora pública, monitora de educação infantil, militante da oposição sindical dos servidores, e a nossa luta aqui em Campinas é grande, porque a gente está enfrentando um governo municipal que cotidianamente implementa uma política de desmonte do município, desmonte das políticas públicas e que atacam, né, de forma direta os trabalhadores da nossa cidade, as mulheres, os jovens trabalhadores, a população da periferia que mais precisa de uma cidade. Acho que foi o Pipoca que disse da pujança que é a cidade de Campinas. E, Pipoca, a gente está com uma situação financeira muito confortável, a situação de Campinas, muito confortável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma administração que não vem reconhecer o direito dos trabalhadores, a necessidade, não vem priorizar a população trabalhadora, aquela que mais precisa. Pelo contrário, a parceria dessa administração é com o setor imobiliário, é com o grande capital, é com o empresariado de forma geral. Então, quem sofre aqui é toda uma população e, principalmente, também os servidores aqui da nossa cidade. Agradecer as palavras aqui ditas. A CUT, ela é a minha central. É a central, né, que eu sempre defendi, é a central que eu sempre busquei para estar presente na luta sindical dos servidores, é a central que nós sempre levantamos a bandeira. E é a única central possível. E eu vou dizer por quê. Nós temos várias centrais sindicais, né, organizadas no país. Não só porque a CUT é a maior, mas pelo perfil, pela tarefa que nós temos e a importância que nós temos na trajetória de luta dos trabalhadores brasileiros. De um lado, nós temos centrais que são pelegas, né, entreguistas, centrais que não disputam, estão sempre do lado do patrão, e, por outro lado, nós temos centrais que são esquerdistas, que também não nos representam. Por isso, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, ela é essencial, imprescindível para a luta que nós temos que travar no nosso país. Vários aqui falaram do nosso histórico de lutas, né, relembraram das conquistas, enfim. E eu quero concordar muito com isso tudo, mas eu entendo que os desafios ainda são muito grandes e necessitam de um maior empenho, de uma maior organização. Fico muito feliz quando o Marcelo fala que a Central vai se pautar em organizar a classe trabalhadora como um todo. Não vai deixar de fora os trabalhadores precarizados, como os trabalhadores terceirizados, né? Não vai deixar de fora os trabalhadores que estão aí trabalhando por plataforma de aplicativos, estão lutando por todos esses e também estão lutando pela classe trabalhadora que se encontra desempregada, porque é isso que o capital faz, né? Isso que o capitalismo faz. Uma hora ela utiliza a nossa força de trabalho e a outra hora ela dispensa. Mas está todo mundo incluído, né? Porque quem é desempregado também está incluído, porque está cumprindo um papel importante para o capitalismo continuar o seu processo de exploração. Mas eu quero destacar aí, Marcelo, vem o pedido, pensa que eu vou te deixar em paz. Eu quero destacar também a importância para que nós tenhamos um olhar também muito especial nesse processo congressual da CUT com relação às trabalhadoras domésticas. Porque, para mim, ninguém tira da minha cabeça, meninas, que foi a gota d'água para essa direita fascista nos golpear, foi quando a presidenta Dilma aprovou, implementou a PEC das domésticas. Para mim, ninguém tira da minha cabeça. Isso foi um golpe para a direita que não admitiu que nós, mulheres trabalhadoras domésticas, que é uma categoria hegemonizada por mulheres negras, pudessem ser reconhecidas e ter direitos que até na Constituição Federal foi nos negado. Que até na Constituição Federal foi nos negado. Então, mas quero também destacar que a Central precisa também ter um olhar para o trabalho invisibilizado, que são o trabalho do cuidado.
né? Não só as cuidadoras, mas é o trabalho invisibilizado mesmo das mulheres trabalhadoras, das mulheres que não trabalham fora de casa, mas que trabalham dentro de casa, que tem a tarefa do cuidado, a tarefa, né, de cuidado das crianças, dos doentes, dos idosos. Esse trabalho é um trabalho invisível, mas nós, mulheres, ocupamos boa parte da nossa vida nessa tarefa, que é a pauta da economia do cuidado. Nós precisamos começar a debater, ampliar. Sei que tem muita gente já debatendo isso, né? Não é começar, mas é continuar e fortalecer nessa agenda. O mesmo eu digo para as trabalhadoras profissionais do sexo. A gente precisa também ter um olhar especial para essas mulheres que estão numa situação de muita vulnerabilidade, de muita violência. Não dá para continuarmos fingindo que isso não está acontecendo na nossa sociedade. Então, quero reforçar esses pedidos, reforçar que a nossa parceria. Agradecer que, no momento que eu mais precisei também, que o meu mandato estava em risco nessa cidade, muitos de vocês estiveram defendendo o nosso mandato contra, né, um pedido de cassação, justamente porque o nosso mandato levantou aqui na cidade de Campinas a pauta, né, a luta do povo negro. Então, não teria como eu não estar aqui nesse momento e homenageá-los e reafirmar a nossa trajetória, a nossa caminhada futura aí de luta. Por último, eu quero citar um poema. Poema que diz, muitos conhecem, mas eu gosto bastante dele, dizer que privatizar a sua vida, privatizar o seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e o salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só à humanidade pertence. Esse poema é de um lutador, Bertold Brecht, né? Um ancestral nosso, lutador, poeta, que sempre caminhou ao lado, defendendo a luta dos trabalhadores do mundo. Encerro aqui a minha fala, dizendo que viva a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Obrigada. Promessas sendo trocadas aqui. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, a vereadora Paola. Vou aproveitar a deixa da vereadora Guida, vou usar aqui também. Quero começar saudando, né, essa plenária maravilhosa. É muito gostoso ver essa Câmara cheia de povo, principalmente quando o povo é da classe trabalhadora. Então, sem vocês, nada disso teria acontecido. Quero agradecer muito a presença de todas, todos e todes aqui presentes nessa tarde. Quero começar saudando aqui a Rosana, que eu conheci por conta da filha dela, do movimento secundarista, né, e depois conheci a Rosana trabalhadora, lutadora, militante, e diariamente tenho aprendido com ela. O Agenor, né, coordenador da subsede da CUT Campinas, inclusive um grande aliado, esteve presente na nossa audiência pública para falar sobre os direitos LGBTs, e foi uma das melhores falas que a gente teve aqui. Então, um grande aliado da classe trabalhadora, mas também do que muita gente entende como minoria, mas a gente sabe que não é a minoria da população que a gente tem aqui. Quero saudar o Marcelo, que a gente estava conversando aqui, né? Se eu não me engano, eu fui no 10º Concute com a minha mãe, que está aqui presente também, né? Que é a grande responsável pela minha formação política. Então, são os brindes que eu lembro que tem ali em casa, né? Então, e pelo cálculo, é mais ou menos a idade que eu estava ali com ela.
gente estava conversando, relembrando sobre isso. E o Pipoca, né, que a vereadora Guida falou assim, o Pipoca já chegou? Eu falei assim, o Pipoca? Eu falei assim... Mas chegou, está aqui, fez uma fala belíssima. Seja muito bem-vindo a essa casa e que a gente consiga transformar aqui essa cidade cada vez mais lutadora e principalmente cada vez mais cutista. Saudar aqui meus companheiros de bancada, vereadora Guida Calisto, que sofre diariamente ocupando esse espaço, e ontem foi um dia, mais um dia, né, que a gente teve que responder ataques desnecessários ao nosso partido, e rapidamente a vereadora Guida foi a primeira ali a responder, né, que tem tido essa linha de frente, essa palavra, esse dom, né, o sindicato na veia mostra, né, quando a gente ocupa essa tribuna, quais são as nossas origens. Também saudar o vereador Cílio Santos, um grande aliado aqui, né? Eu conheci o Cecílio dentro do PT, e quando nós três somos vereadores de primeiro mandato, né? E quando a gente muitas vezes fica se perguntando, e aí, para onde vai? O que a gente vai fazer? Sem dúvida nenhuma, o Cecílio é um cara que tem o diálogo, né? Nessa veia, e ajuda muito a gente a construir. Quero fazer algumas outras saudações aqui, né? Quero saudar o presidente do meu partido, Carlos Orfei, a Darlene e o Silvio, que já foi da nossa executiva, então representando a nossa direção do partido. Quero saudar aqui o Secato, que foi um grande aliado, um grande parceiro que conheci recentemente. Quero saudar o Luiz, que me chamam de futuro, né? Mas o Luiz, ele é presidente do Grêmio, né? Da escola E. Maria de Lourdes Campos Freires Marcos, que também é filho do... Onde eu notei? Filho do Mauro Comporese, que é do sindicato, então está aqui, de fato, sendo nosso futuro. O Luiz ali, nosso secundarista, já aqui participando da nossa atividade. Saudar também a presidenta, a diretora da POSP, a Sueli, e saudar novamente minha mãe, a dona Nelly, ali também, que está em todas as atividades, e que é a grande responsável pela minha formação e principalmente por ter esse apreço à CUT, né? E o que falar da CUT, né? A CUT surgiu em 83, no meio da ditadura, já lutando pelas diretas JAS, pelos direitos trabalhistas, né, das trabalhadoras, em defesa do salário. E quando a gente faz um evento de 40 anos, o que a gente está lutando? Ainda pela manutenção da democracia, dos direitos sociais e trabalhistas. Parece que é muito pouco, né? Mas em 40 anos a gente tem diversos momentos da nossa história, principalmente um momento muito triste, em 2016, que a gente tem grandes retrocessos para a classe trabalhadora, né? A extrema-direita chega ao poder e, diferente, né, do que foram nos outros países onde a extrema-direita assumiu, nenhum outro país teve um movimento sindical tão atacado como foi aqui no Brasil. E a CUT é o que permite ainda, né, a minha geração, a geração do Luiz, tem um fio de esperança de que a gente vai conseguir se aposentar. E quero aqui saudar, né, as trabalhadoras e os trabalhadores aposentados que já fizeram muito pela nossa história e, sem dúvida nenhuma, ainda tem feito e mostrado como lutar, como militar e como, principalmente, a gente precisa ocupar esse espaço. Quero saudar aqui o Passoni, que provavelmente estava no surgimento, né, da CUT lá atrás, e alguém também que traz, né, nessa veia essa esperança de que a gente vai conseguir sim, que todos esses ideais, né, o motivo pelo qual a CUT foi criada, de que ele vai ser concretizado e cada vez mais a gente vai ter trabalhadores e trabalhadoras organizados, lutando pelos mesmos direitos, né? São 40 anos de CUT que passam pela história de muito mais gente do que está aqui nesse plenário hoje, e muito mais gente do que pôde estar aqui presente hoje, e sem dúvida nenhuma, até por pessoas que nunca foram dos sindicatos. Mas se a gente tem salário mínimo, a manutenção do 13º, ainda a manutenção da aposentadoria,
se a gente consegue ter afastamento pelo INSS, se a gente consegue ter garantias de direitos, a CUT ela é 100% responsável por essa manutenção. Se hoje a gente está falando aqui, né, de que a gente tem, né, os escravos dos aplicativos, né, e a gente está tendo inúmeras denúncias, inclusive, de trabalho análogo à escravidão, sem dúvida nenhuma, seria muito maior se não existisse a CUT e todos os sindicatos e sindicatos que estão aqui representados. E quero fazer uma última saudação, né, a Betânia, que já foi presidenta do Sindicato das Mulheres Guerreiras, que é uma profissão que precisa ainda ser regulamentada, né, mas que eu não tenho dúvidas que, se fosse regulamentada, seria afiliada à CUT. E é isso que a gente precisa, cada vez mais aliados à nossa causa, à nossa luta, à classe trabalhadora, e a gente não pode se enganar de quem está do nosso lado, quem está diariamente com as nossas lutas, quem diariamente está sofrendo na pele com os ataques da extrema-direita, com os ataques do desgoverno que teve e principalmente com as consequências deles. A gente teve quase 700 mil mortos no Brasil e isso foi um genocídio da classe trabalhadora. A classe trabalhadora que não conseguia ficar em casa, da classe trabalhadora que era obrigada a trabalhar, a classe trabalhadora que, para poder sustentar as classes mais altas, se expunha ao risco, e principalmente da classe trabalhadora, como o Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras, que ajudou muito e salvou as nossas vidas. Então, são apenas 40 anos, mas que venham mais 40, 50, 60 anos, 100 anos de CUT, e que cada vez mais a gente consiga ter direitos trabalhistas garantidos e assegurados, e que a minha geração e a geração do Luiz, que a gente consiga sonhar novamente com a aposentadoria. Muitíssimo obrigada. E antes de encerrar, o vereador Cílio Santos tem um anúncio a fazer. É um convite muito especial, quem puder, hoje, às 19h30, ali no Sindicato da Construção Civil, aliás, agradeço a direção do Sindicato da Construção Civil, nós vamos fazer um debate com o professor Ladislau Dalbor sobre a função social da economia. Ele tem livros publicados com esse tema e é um excelente professor que discute muito isso. Se me permite? Claro. Eu falei, a presidenta da sessão, a Paola, nossa jovem, você permite? Eu falei da agenda do Marinho aqui na sexta, mas chegou agora a programação, então alguns vieram perguntar, anuncia. Então, às 15h30 vai ter uma reunião com um grupo de trabalho do movimento do Ministério do Trabalho e Emprego, que a gente está discutindo o fortalecimento do Ministério do Trabalho, que foi desmontado, essa coisa toda, vai ser lá nos Sindicatos Químicos, lá na Barão de Itapura 2022, e às 17 horas os causídicos, nossos advogados também são trabalhadores, que quando nós sindicalistas não resolvem, né, Silvia, a gente empurra para o jurídico, né? Então os nossos causídicos vão ser brindados com uma conversa com o Marinho, reunião com a Advocacia Trabalhista de Campinas Região, lá no Sinergia CUT e na Doutor Quirino 1511, lá no centro. Lá sexta-feira, dia 15, tá bom? Sintam-se todos convidados, ajudem a divulgar, e depois a gente vai ter aquela conversa no final da tarde com a militância, tá bom? E para encerrar os nossos anúncios, não sei se eu posso falar aqui, mas tem um spoiler da Rosana Gazola, se ela quiser dar o spoiler ali, que ela comentou comigo na fala da Guida. É que nós estamos fazendo um curso, montando um curso voltado para as mulheres, nós do Sinergia. Estamos fazendo um curso voltado para a formação das mulheres, onde nesse curso tem um tema de extrema importância, que a vereadora Guida comentou, que é sobre os cuidados, né? Um trabalho tão invisibilizado. E isso está na pauta do governo federal, né? Então, nós vamos trazer esse tema para o curso. Então, quando estiver pronto, formado, e aí a primeira turma for certificada, nós vamos trazer aqui para vocês também essas informações. Agradeço, Paola. Imagina. E agora, né, para a gente começar, né, as nossas festividades, eu vou convidar todo mundo descer aqui à frente para a gente fazer a nossa entrega, essa sessão solene à CUT aos 40 anos, para a gente todo mundo descer aqui. Central Única dos Trabalhadores. Central
única dos trabalhadores. Alô? Então, gente, estamos recebendo da bancada do PT, dos vereadores do PT. A bancada do PT Saúde da CUT, Central Única dos Trabalhadores, pelos 40 anos de lutas por direitos e em defesa da democracia. Campinas, 12 de setembro de 2023. Guida Calixto, Paola e Cecílio, os vereadores do Partido dos Trabalhadores aqui de Campinas. Muito obrigado, gente. Um mimo muito grato pela lembrança aqui, pelos 40 anos da CUT. Obrigado. O que é isso, Paulo? Segura para mim. Ah, teve uma moção aprovada. Eu que leio essas coisas? Pode ser? Isso é muito chique. Moção 127 de 2023, da vereadora Guida Calixto, apoia a celebração dos 40 anos da CUT pela sua resistência e luta em defesa da classe trabalhadora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Rossini, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno, apresenta a Vossa Excelência a moção para submissão ao plenário, encaminhamento ser aprovado e encaminhado à CUT, a Caetano Pinto, 575, Brás, São Paulo. No próximo dia 28 de agosto, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, completa 40 anos de resistência e luta em defesa da classe trabalhadora. São 40 anos de uma trajetória de conquistas históricas que mudaram o país e ajudaram a restabelecer e fortalecer a democracia e a soberania. Nessas 4 décadas, foi importante a entrega de cada um dos e das dirigentes, dos sindicatos de base e entes, que, somados à energia e resistência da nossa aguerrida militância, foram moventes e determinantes para a vitória dos trabalhadores. Portanto, e em defesa dessa pauta, especialmente nesse momento, o incentivo ao pensamento crítico e, sobretudo, do fortalecimento da democracia, manifestamos nosso apoio à celebração dos 40 anos da Central Única dos Trabalhadores, CUT, resgatando e reverenciando as conquistas do passado e as bandeiras históricas que viabilizaram todo o protagonismo da Central nas lutas da classe trabalhadora brasileira e no mundo. Sala de reuniões, 18 de julho de 23, Guida, Cecílio e Paola assinaram e foi aprovada aqui na sessão por unanimidade. Olha que beleza. Muito obrigado, Câmara de Vereadores de Campinas. Estamos juntos na luta com todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da cidade de Campinas. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todas, de todos e de todos e convidamos a todos que estão aqui reunidos a tirar uma bela foto mostrando a nossa força, a nossa pluralidade, a nossa diversidade, a nossa beleza. Por favor, venham todos aqui para frente, vamos tirar uma grande foto dessa homenagem 40 anos da CUT.
TV Câmara, Campinas.